Aleluia. O último louvor tocou-me muito quando o Zaqueu diz: entra na minha casa. Amém. Mexe com a minha estrutura. Aleluia. Rico louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa estar. Amém. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Aleluia. Quando nós queremos que Deus mexa com a nossa estrutura, nós temos que estar ligado com Ele. Amém. Nós temos que deixar o que está no mundo. Amém. Aleluia. Para buscarmos o que está no alto. Por isso é que a Bíblia nos diz em Mateus 18:18, o que está ligado na terra também está ligado no céu. Amados, hoje eu quero partilhar com os irmãos um tema muito importante. Muito importante. Embora tudo que está na Escritura Sagrada é importante, porque a Escritura Sagrada é o nosso guião. Amém? Aleluia. É que guia a nossa vida. É que nos dá estrutura e conhecimento para que nós possamos viver na graça do Senhor. Amém? Eu quero partilhar com os irmãos um tema que é conhecer Deus para melhor o servir. Aleluia. Amém? Conhecer Deus para melhor o servir. Mas deixa-vos dizer, amados, que para conhecer Deus para melhor o servir, eu trouxe 5 aspectos para conhecer Deus na sua essência. Amém? Que a primeira é conhecer Deus pela revelação. O segundo é conhecer Deus pela relação. E conhecer Deus pela intimidade. O quarto, conhecer Deus pela experiência. O quinto é conhecer Deus pela aliança. Então eu escolhi, Deus me deu um toque, não leva a aliança. Amém? São 5 aspectos. E o último aspecto, Deus me revelou para que trouxesse aos irmãos a aliança. Amém? Amado, deixa-nos dizer que a aliança, nós temos várias alianças na Bíblia. Várias alianças que Deus fez com os homens na Bíblia, biblicamente falando. Nós temos a aliança abraâmica, nós temos a aliança mosaica, nós temos a aliança davídica e temos a aliança cristiânica. Mas eu quero vos trazer hoje a aliança abraâmica. Porque todas essas alianças vieram do pacto da aliança que Deus teve com Abraão. Amém? O pacto da aliança. Pois ele foi obediente a Deus quando Deus lhe mandou ser circuncidado. Quando, a partir do momento em que Abraão se apresentou diante de Deus, circunciso, então Deus fez o pacto da aliança. É onde veio o pacto abraâmico ou a aliança abraâmica. Amada, coloca-nos Gênesis, o capítulo 17, verso 1 até 11. Amém? Gênesis, o capítulo 1, ou o capítulo 17, melhor, 1 a 11. Só tem Jeremias. Gênesis é o primeiro livro. Gênesis. Aleluia. Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. Capítulo 17, o versículo 1 até 11. Coloca-nos o capítulo 1. Nos diz o seguinte: sendo, pois, a Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. 2. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto
E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas se chamará Abraão. Será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Aleluia. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. 8. E te darei a ti a tua descendência, e depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus, o nosso. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Amém? E circuncidarei a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e... Aleluia! Pois a aliança, o pacto da aliança que Deus fez com Abraão, é pelo fato de Abraão ser obediente diante de Deus. Por isso é que a Bíblia nos diz que tu e a tua geração serão abençoados. Eu abençoarei aquele que te abençoar, Aleluia. e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Amém? Há tempos atrás eu estive a falar com os irmãos sobre o reconhecimento do poder de Deus. Eu acho que é a última ou penúltima. A última mensagem que eu dei aos irmãos, o reconhecimento do poder de Deus nos homens. Amém? Eu estive a falar de Daniel, estive a falar que teve reconhecimento, estive a falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia nos enfatiza uma mulher chamada Ana, uma mulher temente a Deus, uma mulher que prostrava diante do Senhor com confiança e fé. Amém? Aleluia! A Ana era esposa do Alcana, eram muito ligados ao sacerdote Eli. A Ana pedia muito para que Deus lhe concebesse um filho, para que Deus lhe desse um filho, porque ela queria muito ter um filho com Alcana. Amém? Porque noutrora, quando um homem não tivesse filho, era afastado da sociedade. Amém? Então, todos naquela altura tinham que ter descendência, tanto mais que Alcana arranjou a Penina e tiveram filhos. Mas Deus concebeu sim o filho a Ana, concebeu a concessão, deu a graça da concessão a Ana para que tivesse um filho. E Deus deu este filho a Ana, que chama-se Samuel. O Samuel foi referência em Israel. O Samuel foi, por referência, o Samuel foi o reconhecimento do poder de Deus. O poder e a honra de Deus. Deus chegou a Samuel, incomodou a Samuel, para que fosse à casa de Jessé. Amém? Incomodava o Samuel para ir à casa de Jessé. Vai à casa de Jessé, vais encontrar um ungido meu. Amém?
Tanto mais que ele foi à casa de Jessé, amém? Encontrou o ungido de Deus, que não era reconhecido pelos seus irmãos, mas era reconhecido apenas pela sua mãe. Porque tudo o que ele fazia, dizia tudo à mãe, mas não dizia ao pai. As maravilhas que ele fazia para tomar conta dos pastos do pai, contava tudo à mãe. E a mãe era a única realmente que sabia a grandeza de Davi. Amém? Aleluia. Mas quando Deus busca verdadeiramente, não olha pela característica, mas olha pelo coração. Não olha pela estrutura, mas olha pelo interior do homem. Amém? Tanto mais que Deus olhou pelo coração de Samuel. De Davi, desculpa. Porque Davi era um homem circunciso. Amém? Era um homem que tinha aliança com Deus. Amém? Vamos ler em 1 de Samuel, o capítulo 17. Vamos começar até no capítulo 12. Versículo 12, melhor. 17, 12. Vamos começar. 1 de Samuel, o capítulo 17, o verso 12. O verso 12 até o 26. Capítulo 12 a 26. A Bíblia nos diz o seguinte, em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, era este o homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; o terceiro, Samá. E Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Aleluia! O 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitará aos seus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. O 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Amém? O 21. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, e o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, que há de ser, pois, e que o homem que o ferir
e o rei enriquecera de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai. O 26. Amados, vamos vamos sublinhar o 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feriu a este filisteu e tiram afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, quando ele expressa esta palavra, quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi teve a audácia, Davi teve a coragem de falar isso, porque ele era circunciso. Davi viu o filisteu, o Golias, como um pequenino, um bebezinho, um anão. Mas o Davi, segundo a Bíblia nos enfatiza, o Golias tinha 3,20 metros. E Davi tinha muito menos. Mas Davi não viu o que Golias tinha, o que o Golias era. Não viu o tamanho do Golias. Ele não viu a arma que o Golias tinha. Ele não viu o escudo e o broquel que o Davi tinha. Mas ele viu o incircunciso diante dele. Porque Davi era circunciso. Amados, Davi tinha o pacto da aliança. Aleluia. Davi era o herdeiro de Abraão. Amém? Davi, ele sentia-se um mais gigante, sentia-se maior que o incircunciso, porque ele era circunciso. Ele tinha o pacto da aliança. Ele tinha o poder do Deus vivo para enfrentar Golias e vencer Golias. Amém? Porque ele tinha aliança com Deus. Ele sentia-se mais filho de Deus. Ele tinha o pacto da aliança, tinha aliança com Deus. É quando nós, amados, quando nós temos aliança com Deus, tudo nos vai bem. Quando temos aliança com Deus, temos vontade de orar, temos vontade de buscar, temos vontade de glorificar, exaltar o Senhor, porque nós temos uma aliança. E quando nós revertemos essa aliança diante de Deus, Deus nos incomoda muitas vezes quando nós não oramos, quando nós não o buscamos, porque temos aliança, temos o pacto da aliança, temos a marca da aliança. Amém? Aleluia! Nós temos a marca da aliança, nós temos o pacto da aliança. Então Davi conhecia Deus. Aleluia. Por isso não foi em vão que ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Amém? Glorificado Continuemos. seja o nome de Jesus. Vamos no 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Eu tivera falado agora há pouco que Davi pactuava com a mãe. Ele nada pactuava com os irmãos nem com o pai, mas pactuava com a mãe. A mãe sabia que ele confrontou o leão para salvar as ovelhas do pai. Ele confrontou e matou o urso para defender o pasto do pai. Mas ele ali falou diante daqueles homens que ficaram a saber o primeiro dia: e ele me livrará. Ou seja, eu vou repetir. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu.
Aleluia. Quer dizer que Davi, Glória a Deus. direito e indiretamente, estava dizendo: deixa-me lutar com este homem. Eu tenho o poder do Deus vivo, eu tenho a força do Deus, eu tenho o pacto da aliança. Aleluia. Eu sou circuncidado, eu sou um homem circunciso. Aleluia. Eu sou o filho do Deus vivo. Deixa-me defrontar este homem. Deixa-me lutar com este homem. Glória a Deus. Amém? Deus é tão bom que Ele mostrou aos homens a graça dele, para que o nome dele fosse glorificado. Porque ele, quando ele estava a avisar ao Saul, o rei Saul, e aos irmãos, quando ele diz, então, que ele diz, aleluia, ele me livrará das mãos deste filisteu. Quer dizer, deixa-me lutar com este homem. Deus já tinha lhe posto como rei, ele ali já era o rei. Ele era o capitão do exército. Ele não sabia. Mas o Deus vivo que estava dentro dele, se vais lutar com esses homens, porque tu és o futuro capitão deles. És o futuro comandante deste exército, aleluia. És o futuro comandante deste exército, és o futuro rei. Por isso, diga isso. São palavras que saíram do coração de Deus para a boca de Davi. Aleluia. E o Davi era pequeno dentro do Golias, muito pequeno. Aleluia. Não havia ninguém ali que confrontava a Golias. Em todas as guerras que o Golias ia, ganhava a guerra. Então, continuemos. A Bíblia nos enfatiza o seguinte. Então disse Saul, o rei de Israel. Saul diz a Davi, vai e o Senhor seja... Aleluia. Vai e o Senhor seja... Amém, aleluia. Então continuemos. 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de aliança. Continuemos, amado. Aleluia. Continuemos. O 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Continuamos. Aleluia. Como Deus é bom, como Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vê o tamanho, mas vê o coração. Aleluia. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de rebeiro e pô-los num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Aleluia. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou. Perguntou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Aleluia. E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Ele era cão. Ele perguntou, sou eu algum cão? Ele diante de Davi era cão, era animal. Ele via o Golias como um animal, um incircunciso. Um qualquer, um sem ninguém. Por isso é que ele disse, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E quando ele diz, o 43, disse, pois, o filisteu, sou eu algum cão, aleluia, para tu vires a mim com paus, aleluia, o 45, o 44, desculpa.
44. Disse mais o filisteu, 45. Não, sim, 44. Acompanham? Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aleluia. Muitas das vezes, nós nos nossos trabalhos, na nossa vivência do dia a dia, às vezes as pessoas olham para nós e não sabem quem somos nós. Vejam-nos. Às vezes vamos para uma igreja, olham para nós, às vezes vamos de tênis, né? Porque há igrejas que gostam de ir de fato, gostam, e a gente vai de tênis, essa aqui ainda não está liberta. Ainda não se libertou, está a vir de sandália, está a vir de tênis, não está liberto. Mas quando lhe dão o tempo para falar, sai fogo. Aleluia. Aleluia. Não, está de tênis, não está liberto. Isso não, esse. Não é pelo aspecto, mas é pelo interior. Mas quando temos tempo nessas pessoas, só sai fogo. E no outro dia me convidam para pregar. Olha, não, venha pregar no próximo domingo. Mas há uns que dizem, mas irmão, venha de sapato, não venha de tênis. Não é o sapato que me vai fazer falar o que Deus mandou me falar. Não é o sapato ou o tênis que vai me fazer transmitir o que Deus mandou. Aleluia. Mas é a minha boca, o meu interior. É a minha boca que eu falo o que Deus manda me falar. Não o aspecto. Por isso, quando Golias, o incircunciso, vê a Davi com aquele tamanho, ele teve toda a razão de dizer que é um cão. Ao contrário que Davi via um circunciso como um cão. Amém? Aleluia. Continuemos. Amém? Aleluia. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. Aleluia. O poderio de Davi. A audácia de Davi. A coragem de Davi. Por isso, nada temeremos tudo que possa nos surgir nas nossas vidas. Aleluia. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Porque nós, quando buscamos o Senhor, não buscamos por opção. Deus não é circunstancial. Deus não é opcional. Amém? Muitas vezes, quando surgem situações difíceis na nossa vida, nós buscamos a Deus. Aí somos circunstanciais. Será que Deus é circunstancial nas nossas vidas? Deus é opcional, é opcional porque eu só oro ao Senhor ao domingo. Deus é opcional? Eu estou muito doente, a minha mãe está muito doente e temos que orar. Então, nas outras vezes, quando não há doença, quando está tudo bem, será que o irmão e a irmã ora? Será que Deus é opcional nas nossas vidas? Será que Deus é circunstancial nas nossas vidas? Amém? Por isso, amados, quando nós estamos bem, buscamos a Deus. Quando estamos mal, buscamos a Deus. Temos dinheiro? Buscamos a Deus. Não temos dinheiro? Buscamos a Deus. Estamos cheinhos? Buscamos a Deus. Quando não estamos cheios, temos fome? Buscamos a Deus. Aleluia. Porque Deus é Deus a toda hora. Glória. E a todo momento é o nosso Deus. Deus é Deus de todas as circunstâncias. Por isso, sejamos firmes na oração para sermos fortes na aflição. Aleluia. Por isso não esperemos só buscar a Deus, não esperemos glorificar, santificar a Deus quando está tudo bem. Só no final do mês, quando vem uma fezada, buscamos a Deus, porque Deus não é circunstancial. Deus não é opcional. Deus é Deus a todos sempre. Amém. Aleluia. Continuemos.
Onde é que eu parei? Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Aleluia. Aleluia. Isso tudo saiu na boca de um circunciso. Isso tudo saiu na boca de Davi. Isso tudo saiu na boca de um homem que tinha pacto com o Senhor. Saiu na boca de um homem que tinha um pacto da aliança. Um homem que tinha a marca da promessa. Aleluia. Porque Abraão diz que eu abençoarei a ti e a tua descendência. Amém? Abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então, Davi tinha um pacto abraâmico. O Davi tinha um pacto da promessa. Davi tinha a marca da promessa abraâmica. Amém? Continuemos. O 39, já passamos, né? E saberá esta congregação que o Senhor salva, e não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Continuemos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com o Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. Aleluia! E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Aleluia! Continuemos. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia! Amados, Aleluia. Glória. por que ele matou a Golias? Por que ele conseguiu confrontar a Golias? Um homem de 3,20 metros. Aleluia! E o Davi era pequenote. Aleluia! Mas ele tinha o Deus vivo. Ele tinha aliança com Deus vivo. Ele tinha a marca da aliança de Deus. Amados, nós temos a marca da aliança, sim. Por isso não temeremos mal algum. Quando nós estamos em alguma adversidade, quando estamos em problema, pode aparecer um Golias, pode aparecer até o que eu estiver falando da outra vez, a fornalha. Pode aparecer, podemos estar na cova dos leões, mas não temeremos, porque nós somos filhos de um Deus vivo. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, o Santo dos Santos, o Senhor do Senhor. Então, o Jeová Sabaote guerreou, pelejou contra Golias, através de Davi. Porque se Davi não fosse circunciso, se Davi não tivesse a marca da aliança, se Davi não tivesse o pacto da aliança, se Davi não tinha aliança com Deus, então seria completamente impossível Davi derrotar os filisteus. O que é que acontece depois? O que a Bíblia nos diz? Quando os filisteus viram Golias morto no chão, os filisteus, na sua vez, viraram-se e correram, foram-se embora. Então perderam a guerra. Quem ganhou a guerra? Os israelitas. Quem ganhou a guerra? Davi. Quem ganhou a guerra? Amém? Mas sim, o Deus dos exércitos.
Onde ele diz aqui: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia não nos está a dizer o exército de Saul. Amém? A Bíblia nos está a dizer que o exército do Deus vivo. Porque Deus sabia que Davi seria o comandante geral. Seria o capitão daquele exército. E seria mais, o rei de Israel. Então, logo, Davi, talvez não sabiam, ou não sabiam, ninguém sabia ali, os irmãos, o Saul, não sabia que aquele exército era o exército do Deus. Amém? Aleluia. Por isso, nisto tudo, importa termos fé quando nós estamos a confrontar situações adversas. Amém? Quando nós estamos a afrontar dificuldades, tenhamos fé. Tenhamos fé porque a fé anda junto com o conhecimento. Irmãos. Porque não adianta nós termos fé e não termos conhecimento. Amém? Deus deu conhecimento a Davi, porque isto é o reconhecimento do poder de Deus. Porque todos nós podemos ter o reconhecimento do poder de Deus, porque Deus gosta que o seu nome seja glorificado em nós, nas nossas vidas. Por isso nós todos temos o reconhecimento de Deus, mas importa nós conhecermos Deus para melhor o servir. Amém? Para que nós continuemos com a marca da promessa. Para que nós continuemos com a grandeza de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz: posso tudo naquele que? Tudo coopera para o bem daquele que? Aleluia! Por isso, estejamos atentos, porque a fé é por ouvir a palavra. Amém? Então metemos em prática. Quando ouvimos a palavra, então metemos em prática. Com fé. Aleluia. Amém? Porque a fé também, a fé, o justo, a fé de um justo, ou seja, o justo, quando ele é justo, é porque tem fé, tem reconhecimento. A Bíblia nos diz que o justo resplandecerá. A Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. Amém? Aleluia. Então, Davi conhecia Deus pela aliança. Através da circuncisão. Davi conhecia a essência de Deus pela revelação, pela relação, pela intimidade, pela experiência e pela aliança. Amém? Glória a Deus. Por isso, amados, continuamos a ter essa aliança com Deus. Continuamos a buscar Deus verdadeiramente. Continuamos a mexer o coração, o trono do Senhor, o trono da sua graça. Nós podemos sim, podemos estremecer o trono da graça do Senhor, para que andemos na sua graça, para que andemos na virtude do Espírito Santo. A Bíblia nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Se não me falha, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém? Então, continuemos a buscar verdadeiramente o Senhor através do Santo Espírito. Mas Aleluia. pela nossa fé. Em tudo, nós alcançamos vitória, alcançamos graça através da nossa fé. Podes tudo naquele que te fortalece. Amém? Para que nós possamos andar na justiça do Senhor. Para que possamos andar na vereda da justiça. Para que possamos andar em pastos verdejantes. Para que possamos andar em porto seguro. Amém.
para que possamos ver a vereda da santidade do Senhor. Então importa todos os dias tentamos ser vaso de santidade e honra, para sermos justificados pela fé através de Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Buscamos a fé, amém? Buscamos a graça do Senhor com fé, com perseverança. Aleluia. Sejamos perseverantes, permanecemos na fé, permanecemos na posição. Amém? Estejamos posicionados. Aleluia. Estejamos na posição, porque Deus pode nos usar em qualquer momento, em todos os aspectos. Deus nos usa em todos os aspectos. Deus usa onde Ele quer, quem Ele quer. É verdade. Amém? Por isso, não importa ouvirmos a voz do Senhor, Amém. mas oremos com perseverança. Jeremias, o capítulo 33:3, nos diz, clama a mim. Clama, Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei. Amém? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Amém. Que tu não sabes. Então busquemos o Senhor, porque Deus tem muito para nos dar. Aleluia. Deus tem muito para nos transmitir. Amém. Mexamos para que estejamos na memória da santidade do Glória Senhor, a Deus. Aleluia. na honra e santidade do Senhor. Amém. Amém? Que Deus abençoe esta igreja rica e Amém. imaculada. Glória Em nome de a Deus. Jesus. Amém? Glória a Deus.